Olá, estudantes! Eu sou o professor Roberto Matos de Química do FocoVest Vestibular. Estamos aqui para mais uma aula de Química, onde o assunto será substâncias químicas. Neste assunto, nós vamos dividir as substâncias simples e compostas que está dentro do contexto das substâncias químicas. Bom, para iniciarmos a aula de hoje com esse tema, que é muito relevante nos vestibulares, no Macro, no CIS, no Enem, fala o que sobre as substâncias químicas? As substâncias químicas, elas são divididas por elementos químicos. A substância simples, eu posso caracterizar que é formada apenas por um elemento da tabela periódica. Já as substâncias compostas, eu digo que é a união de um ou mais elementos químicos que são unidos, que formam as substâncias químicas compostas. Vamos ver aqui na tela a diferença entre as substâncias simples e compostas. Bom, antes de mais nada, a gente tem que saber o conceito de substâncias e misturas. Substância é toda e qualquer forma particular de matéria apresentando composição fixa e definida. Então, esse conceito ele serve muito mais para as substâncias, que são divididas entre simples e compostas. Então, vamos aqui na próxima tela para a gente ter um parâmetro do que seria uma substância simples. O conceito bem básico de substância simples, ela é constituída de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento químico, mesmo tipo de átomo. Então eu tenho aqui alguns exemplos, eu tenho aqui na telinha abaixo, eu tenho a substância, a fórmula e a representação. Eu tenho aqui o gás hidrogênio, que esse gás é um gás que cai muito nos vestibulares, nos concursos aí. Então, vejamos aqui, o gás hidrogênio ele é formado por dois átomos de hidrogênio. O símbolo dele é H2. A representação, a gente vê aqui duas bolinhas brancas que representam mesmo a simbologia do gás hidrogênio. Outra substância que cai muito no vestibular é o gás oxigênio. Ele tem aqui, ele é formado por duas moléculas, aliás, por dois átomos de oxigênio. Unidos, eles vão formar o gás oxigênio. Verifica aqui que a cor dele é uma cor diferenciada do hidrogênio. É uma cor vermelha. Outro gás que cai muito mesmo é o gás ozônio. É diferente do gás oxigênio. O gás ozônio ele é formado por três átomos de oxigênio. Então, a diferença está na atomicidade. O que seria atomicidade na química? É a quantidade de elementos químicos que vão formar as substâncias. É só para relembrar, o gás hidrogênio, a gente já falou que ele é formado por dois átomos de hidrogênio. Só que algumas vezes o aluno confunde elemento químico com gás. A diferença bem básica do elemento químico é apenas a letra. Então, quando eu tenho a letra, ele é chamado de elemento químico, no caso, hidrogênio. Quando eu tenho letra e número, eu vou dizer que é uma substância, que é chamado de gás hidrogênio. Então, essa é uma dica muito importante para você que vai fazer aí os vestibulares. Macro, PSC, Enem, são dicas aí que vocês podem lembrar na hora que vocês estiverem fazendo a prova. Próxima tela. Bom, a substância composta, o conceito bem básico dela é constituída por uma molécula formada por mais de um elemento químico. Eu vejo aqui, substância, fórmula e representação. Observe também a água, que é uma substância que cai muito também. Então a água, ela é formada, a fórmula da água é formada por H2O. O que seria isso? São dois elementos, são dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. O sal de cozinha é o cloreto de sódio, que também cai muito, esse nome, cloreto de sódio. Observem aí, eu tenho o sódio e o cloro. O açúcar, que a gente pode também chamar de glicose, sacarose, observe que ele é formado por três elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. A diferença está na quantidade de átomos dessa fórmula. Verifique aí, 12 carbonos, 22 hidrogênio e 11 oxigênio. Então verifique aí que a substância composta
como foi dita, né, no conceito, ela é formada por 2 ou mais elementos químicos. Próxima tela. Bom, para a gente ter uma ideia das substâncias, o que seria realmente, né, quando cai, né, no vestibular, você tem que reparar o conceito, porque tem muita coisa que você pode confundir das substâncias. Então, vamos lá dar aqui um up. Substâncias simples, né? A substância formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico é classificada como substância pura simples ou simplesmente substância simples. Substâncias compostas, quando as moléculas de determinada substância são formadas por 2 ou mais elementos químicos. Ela é classificada como substância pura composta ou simplesmente substância composta. Vejamos, quando ele fala substância pura é qualquer substância que tem as suas características físico-químicas definidas. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui o exemplo da substância simples, gás hélio. O gás hélio, ele não pode ser mudado por nada, ele é oriundo da natureza. Então, geralmente, as substâncias que vêm da natureza, eu posso classificar como substâncias puras simples ou puras compostas. Alguns exemplos aqui, o gás hélio, o gás oxigênio, o gás ozônio e o fósforo, né? Então, essas formas aí eu posso classificar como uma substância pura simples. As substâncias compostas, elas são puras porque não perdem, né, as suas características físico-químicas. Eu tenho aqui o gás cianídrico, que é um gás, né, tóxico, né, e ele é formado por hidrogênio, carbono e nitrogênio. Eu tenho o outro lado aqui, a água, que é a mais conhecida, que todo mundo conhece, que é a fórmula H2O. É uma outra substância que é pura, porque não perde suas características físicas ou químicas. Próxima tela. Bom, a gente vai ver aqui nessa telinha algumas substâncias, né, que já caíram, né, ou podem vir cair, né, nos vestibulares. Eu tenho aqui as misturas homogêneas. Antes de nós entrarmos nisso, tem tudo a ver substância química, as substâncias que eu posso classificar como simples e compostas, as substâncias puras, que elas são classificadas entre simples e compostas, e as misturas, que são importantes. Eu tenho uma mistura que eu vou chamar de homogêneo. O que seria uma mistura homogênea dentro da substância química? É qualquer mistura que tem apenas uma fase. O que seria isso, professor? Uma fase é quando eu tenho as suas características também bem definidas, onde a substância ela é dissolvida pela água. Eu tenho aqui o exemplo da amálgama. Ela é formada por mercúrio, verifique aí o símbolo Hg, prata Ag, estanho Sn. Se eu misturar todas essas substâncias, eu vou ver a olho nu que eu tenho apenas uma fase. O vinagre ele é formado por água, que é H2O, que é muito importante a gente saber, né, as fórmulas, e o ácido acético, né? Então, é a mesma coisa. Se você pegar uma garrafa de vinagre, você pensa que só tem água lá dentro. Só que lá eu tenho duas substâncias que formam apenas uma, que é o vinagre. O latão, que tem o cobre, que é o Cu, mais o zinco, que é o Zn. O bronze, que é o cobre também, e o estanho. O aço, que é o ferro, e o carbono. E o álcool hidratado é o etanol mais a água. Então, observe que essas misturas aí, todas elas são consideradas na química como misturas homogêneas, que têm apenas uma fase. Próxima tela. Bom, aqui, tudo que eu falei sobre substâncias químicas simples e compostas, substâncias puras simples, substâncias puras compostas, misturas homogêneas, eu tenho aqui no exercício que caiu na OSEC, São Paulo. A gente vai detalhar, porque aqui é um exercício muito amplo para o nosso conhecimento, você vestibulando, né, que vai prestar o vestibular. Então, eu tenho aqui, em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente. Importante que essa palavra respectivamente ela tem que ser na sequência. A questão está pedindo na sequência uma substância simples, uma substância composta,
Desculpa, um elemento, uma substância simples e uma substância composta. Então, vejamos aqui as alternativas. A letra A, eu tenho o hidrogênio, o gás hidrogênio, né, que é uma substância simples. Eu tenho do lado o cloro, que também é uma substância simples, e o oxigênio, que é uma substância simples. Verifica que todas são substâncias simples. A pergunta está querendo um elemento, uma substância simples e uma composta. A letra A, ela está errada. Vamos aqui para a letra B. A letra B, ela diz que o hidrogênio, ela tem o neônio e tem a água. Vamos classificar. Hidrogênio, H2, uma substância simples. O neônio, um elemento químico. E a água é uma substância composta. A letra B também ela está errada. Vamos aqui para a letra C. Eu tenho hidrogênio, que é uma substância simples. Eu tenho o HI, né, que é o iodeto de hidrogênio, que é uma substância composta, e tem o hélio, que é um elemento químico. Verifique que nessa ordem ela não se encontra respectivamente sendo um elemento, uma substância simples e uma composta. Vamos aqui para a letra D. A letra D, ela tem H2O, que é a água, que já está fora. Verifica que a água não é um elemento, é uma substância composta. Eu tenho o oxigênio, que é uma substância simples, e tenho o hidrogênio, que é também uma substância simples. Também está errado. Agora vamos aqui, né, para a letra E, que é a correta. Vamos analisar direitinho. Vamos lá. Cloro é um elemento químico. Por que o cloro é um elemento químico? Porque ele não tem a quantidade de elementos, a atomicidade, que é o número. Eu tenho também aqui o gás nitrogênio, que é uma substância simples, que só tem nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. E eu tenho aqui o HI, hidrogênio e iodo, que forma uma substância composta. Ou seja, a letra E, respectivamente, é a correta. Você que vai marcar aí, meu querido aluno que vai prestar o vestibular, né, PSIS, Macro, PSC, Enem, de todas as alternativas, a letra E é a correta. Espero que vocês tenham gostado desse assunto de substância química. Até a próxima aula. Se você gostou, compartilhe, né, e dê seu like e foco nos estudos. Um abraço.